Olá, amigos de Safras News, eu sou o jornalista Arno Bach. Hoje é sexta-feira, dia 24 de janeiro. Na edição de hoje do Conversa com Analista, eu converso com meu colega e consultor de carnes de safras e mercado, Fernando Iglesias. Boa tarde, Fernando, tudo bem contigo? Boa tarde, é um prazer estar aqui em mais uma ocasião e vamos falar assim, tem bastante assunto legal para a gente trabalhar hoje, né? Tem bastante coisa interessante para nós falarmos aqui em vídeo, então vamos ter um conteúdo bem legal realmente. Bom, Fernando, a gente tem uma série de assuntos para debater na tarde de hoje. O primeiro deles é relacionado, vamos dizer assim, à polêmica que está envolvendo o governo que tange a inflação dos alimentos. O governo tenta de toda forma baixar o custo dos alimentos porque isso está causando uma inflação bastante acentuada no país. E o frango, como uma proteína mais acessível para a população brasileira, tem uma grande importância nesse contexto. A gente também quer avaliar os casos mais recentes de gripe aviária nos Estados Unidos, que atingiram o estado da Geórgia, um dos mais importantes dos Estados Unidos na produção de frango, e que impactos isso pode trazer para o mercado brasileiro e internacional. Também vamos avaliar as questões envolvendo a produção e a exportação de frango brasileira neste ano, que tendem a ser bastante aquecidas. Eu lembro a você, telespectador, que para ter acesso aos vídeos de safras, acesse o site de Safras e também o canal de Safras no YouTube. Lá inscreva-se e assine as notificações para cada dia receber um novo vídeo de Safras em Mercado. Também no site de Safras você pode buscar uma demonstração gratuita da plataforma Safras, que contém as mais completas informações do agro brasileiro e internacional. Bom, Fernando, começando então pela questão da inflação dos alimentos. O governo terá êxito neste ano nesse contexto de reduzir os preços dos alimentos, de tentar conter a inflação que está bastante aquecida no país? Bom, temos alguns aspectos para ponderar aqui. Primeiro, quando nós falamos do setor carnes, aqui no Safras e Mercado, nós já temos o entendimento que o setor carnes ele vai ser uma das variáveis ali que vai pressionar os índices inflacionários nessa temporada. Nós temos inversão do ciclo pecuário, que remete a uma menor oferta de carne bovina aqui no nosso mercado interno, e nós temos também que considerar aqui que é um ano de exportação muito forte, muito agressiva. Então, isso por si só já é um elemento que vai enxugar a disponibilidade interna, vai enxugar a nossa oferta doméstica. Então, quando nós olhamos para as três carnes, um potencial imenso de exportação, um mercado interno que vai ter que se contentar com uma menor oferta de carne bovina e buscar alternativas para manter esse padrão de consumo. Então, tudo isso remete a preços mais altos, a preços elevados durante esse ano de 2025. E é muito difícil você fazer alterações ali dessa dinâmica sem ferir o livre mercado. Esse é um ponto muito importante de nós Uhum. direcionarmos aqui também. Então, preços da carne de frango, preços da carne suína, preços da carne bovina, eles realmente tendem a pressionar os índices inflacionários agora em 2025. E medidas como tabelamento de preços, medida como barrar a exportação, elas vão acabar ferindo o setor produtivo, ferindo o livre mercado, e isso vai trazer consequências negativas em termos de produção no médio e no longo prazo. Então, não são as melhores decisões, nós já vimos isso anteriormente, isso não funcionou nos anos 80, não funcionou na década de 90, não funcionou recentemente na Argentina. A Argentina tentou tabelar preços, tentou ali, é, tem aquelas retenções na Argentina, né, também, que agora vêm sendo reduzidas pelo governo Milei, mas de qualquer forma, esse tipo de experiência, esse tipo de estratégia para combater alta de preços, ela não é eficiente, ela não funciona e normalmente ela acaba aí carregando uma série de prejuízos para o setor produtivo. Então, não são estratégias ali que vão gerar esse efeito esperado pelo governo. O que realmente ajudaria seria uma política fiscal equilibrada. E o governo está tentando fazer isso, mas é um tema muito polêmico, que envolve muitas decisões no Congresso, no Senado, e que a cada gestão parece que não vai adiante, né, Fernando? Começa a caminhar bem, depois trava tudo de novo, né, Fernando? Sim, nós temos que lembrar aqui o seguinte: a máquina pública hoje ela é inchada, precisaria realmente de uma redução do tamanho dessa máquina pública, conter os gastos.
essa redução de gastos públicos já seria uma medida que contribuiria ali para reduzir carga tributária, por exemplo. E você reduzindo carga tributária, você por si só já tem um potencial para você conter eventuais reajustes de preço, eventuais espirais inflacionárias. Então, redução de tributo, redução de impostos também é uma variável importante. Sem nem falar o seguinte, que com o ajuste fiscal, isso atrairia capital aqui para o Brasil, aumentaria o potencial de valorização do real e isso reduziria o peso das importações ali nos custos de muitas empresas, de muitas indústrias, muitos setores industriais. Então, tudo passa por uma política fiscal equilibrada, uma política fiscal condizente com aquilo que é necessário para o país ali manter índices de preço que sejam satisfatórios para a sua população. Certo. Bom, mudando um pouco de foco, mudando para a questão dos Estados Unidos, essa decisão não imediata, mas no futuro próximo dos Estados Unidos tentar ser mais protecionista, de tentar focar no seu mercado interno. O país é um dos grandes produtores de carne de frango, mas enfrenta casos contínuos de gripe aviária. Agora, nessa semana, 2 casos foram registrados no estado da Geórgia, no condado de Elbert. É um dos locais de maior produção nos Estados Unidos, casos estes que atingiram plantéis comerciais de frango. Em tudo isso, o que pode impactar? Nessa semana nós tivemos primeiramente impactos nas ações dos frigoríficos que atuam, né, nos Estados Unidos, frigoríficos brasileiros que atuam por lá, mas no contexto geral, Fernando, o que isso pode representar para o Brasil em termos de melhora nas exportações ainda mais, em termos de produção, para atender, de repente, uma lacuna, porque talvez alguns mercados vão barrar agora as exportações dos Estados Unidos também por conta desses focos, né, Fernando? Bom, essa década ela tem sido pautada por problemas de sanidade animal. A maior parte deles, felizmente, é fora aqui do Brasil. Só citando o que aconteceu aqui em 2025. Só em 2025 nós temos esses episódios de influenza aviária nos Estados Unidos em plantel comercial. De fato, vai gerar desdobramentos ali do ponto de vista de mercado. E isso abre mais o leque de oportunidades aqui para o mercado brasileiro. A gente sabe disso. Aconteceu muito isso ao longo dessa década, o Brasil ser livre de influenza aviária em granja comercial, em granjas comerciais, tem feito toda a diferença aqui para o mercado brasileiro. Nós sabemos que nós tivemos episódios em aves selvagens, em aves de fundo de quintal em 2023, mas, de qualquer forma, o Brasil trabalha muito bem essas questões de biosseguridade. E também aqui citando um outro caso que não envolve carne de frango, nós tivemos episódios de aftosa na Alemanha esse ano. Então, o que Exato. acontece? O Brasil, se tornando referência global em biosseguridade, consegue avançar sobre mercados enquanto os nossos concorrentes patinam. Há uma dificuldade muito grande na Ásia, por exemplo, em combater peste suína africana. Há uma dificuldade muito grande em todo o hemisfério norte, não só nos Estados Unidos, em controlar a influenza aviária. Na União Europeia é a mesma coisa. Na União Europeia, além de tudo isso, todos os problemas de sanidade animal, tem também o alto custo para você produzir carne lá dentro. Tem ali as questões que envolvem a necessidade de você comprar farelo de soja sem OGM, comprar ali milho sem OGM, tudo isso encarece teu custo. Normas de bem-estar animal extremamente restritivas. Isso reduz a tua produtividade média e está dificultando a produção de carnes no continente europeu. Então, o Brasil vai se destacando, vai se notabilizando. O Brasil hoje é extremamente competitivo na produção de carnes e figura ali como principal alternativa global para fornecimento de proteínas de origem animal. O Brasil hoje tem uma posição muito destacada, mais de 30% da corrente de comércio global de carne de frango, tem mais de 25% da corrente de comércio global de carne bovina. Estamos realmente numa posição privilegiada dentro do mercado e trilhando um caminho de consolidação. O Brasil vai ser a referência global ao longo dessa década e só tende a ganhar mais e mais mercado nas exportações de carnes. Esse é um caminho que parece não ter volta mais aqui para o mercado brasileiro. E agora, contextualizando o cenário atual, como é que está o Brasil em termos de expectativas de produção para esse ano em carne de frango, de exportação? Como é que tu vê esses números nesse momento, Fernando? Bom, vou
vamos apresentar ali cada uma delas, né? Citar cada uma delas. Esse ano vai ser um ano de produção recorde de carne de frango e carne suína. Caminhamos aí para a maior produção da nossa história dessas duas proteínas, com um papel muito importante das exportações nessa formação de mercado, né? Para a carne Sim. bovina, momento de inversão de ciclo pecuário. Então, nós teremos aí um abate menor se comparado a 2024 e uma produção de carne bovina e demais derivados do abate de bovinos também vai ser menor quando nós comparamos aí a 2024. Então, um ano de recordes, mais uma vez, para carne de frango e para carne suína, e a produção de carne bovina mais baixa. Tá? É importante destacar que para as três, nós estamos projetando aumento das exportações, um recorde de embarques previsto para as três carnes em 2025. Então, o ano realmente promete, e um ano que você vai ter uma oferta interna mais enxuta. E aí a gente bate justamente naquela questão que nós iniciamos o vídeo, que é a inflação. Então, Uhum. vai ter uma certa dificuldade para você conter essa expectativa de preços mais altos para o setor carnes. Consegue demonstrar para o nosso espectador como é que estão as projeções de safras mais atualizadas para frango? Claro, Isso vamos ajuda um lá. pouco também. Vou compartilhar minha tela aqui com quem está nos acompanhando. Só deixa eu abrir a apresentação aqui também. Uhum. Vamos colocar aqui daí os nossos números. E é importante a gente dizer que nós estamos revisando nossas exportações não só do setor carnes, como de outros setores também, tá? Periodicamente. Os nossos números aqui não são engessados, não são imutáveis. Basicamente, nós trabalhamos eles, vamos trabalhando de acordo com os fatos que o mercado vai apresentando. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Já estou aqui com a tela sendo apresentada, né? Estamos falando aí de 7,2 bilhões de pintainhos alojados agora em 2025, um crescimento aí de 1,13% no comparativo com 2024, maior alojamento da nossa história previsto para esse ano, que vai nos resultar numa produção aí de 15,3 milhões de toneladas de carne de frango. Importante aqui a gente destacar o seguinte: olha o crescimento das exportações, em torno de 3,2% e uma disponibilidade interna ligeiramente menor. Tá? Então, esse ano realmente Uhum. é um ano, mas ainda assim estamos mantendo em torno de 10 milhões de toneladas de carne de frango dentro do nosso mercado interno, e isso é fundamental para a garantia de segurança alimentar da população brasileira. Tá? Então, esse é um aspecto importantíssimo. O frango é uma proteína de altíssima qualidade, preço relativamente baixo quando nós comparamos com as demais, e vão oferecer aí uma perspectiva de uma proteína saudável, de altíssima qualidade, num preço um pouco mais equilibrado quando nós comparamos com as concorrentes. Nós temos também o ovo como uma boa alternativa de consumo, né, Fernando? Sempre bastante interessante também para suprir, né, a demanda da população mais desfavorecida em termos de renda, né, Fernando? Exatamente. Ovo e embutidos, eles vão entrar na dieta da população. Nós temos que lembrar aqui o seguinte dos padrões de consumo que vigoram aqui no Brasil. A preferência da população, tipicamente, ela vai recair sobre a carne bovina. Quando ela está muito cara, a população migra para outras proteínas. Nós vimos isso ativamente ao longo dessa década. Nós vimos no início dela, principalmente, a população, no momento que os preços da carne bovina explodiram, correram ali para carne de frango, para os cortes suínos, para ovo, para embutidos. Então, tudo isso reforça essa tendência agora para o ano de 2025, essa necessidade da população em buscar proteínas que mantenham uma boa qualidade nutricional e que elas substituindo a carne bovina, que realmente já está num patamar bastante proibitivo. Certo. Bom, eu lembro você, assinante, que para ter mais informações sobre vídeos, acesse o site de Safras e também o canal de Safras no YouTube com as notificações. E também você pode ter acesso às redes sociais de Safras que estão aparecendo na sua tela e também na descrição desse vídeo. Eu informo a vocês sobre dois cursos bem interessantes que Safras e Mercado irá promover agora no final de janeiro e também no mês de fevereiro. Nos dias 29 e 30 de janeiro, nós teremos o curso online Análise Fundamental Gráfica e Mercadológica de Açúcar e Etanol com o consultor Maurício Murucci.
E nos dias 4 e 5 de fevereiro, nós teremos o curso também online de análise fundamental e mercadológica de algodão, com o consultor Gil Barabashi. Bom, Fernando, gostaria de deixar um recado final para o nosso telespectador sobre o mercado de frango nesse ano. Bom, pessoal, o Brasil vai seguir vendendo grandes quantidades de carne de frango nessa temporada e reforçar aqui a necessidade dentro das granjas de você manter uma fiscalização ativa para evitar que problemas sanitários ocorram aqui no Brasil. Pode gerar graves prejuízos aqui para o país. Então, a atenção à sanidade animal tem que ser uma atenção constante, tem que ser uma atenção contínua para realmente evitar que problemas que afetam aí a Europa, Estados Unidos, também se abatam aqui sobre o mercado brasileiro. De qualquer forma, o trabalho está sendo muito bem feito, muito bem conduzido e realmente merece elogios. Tá? E temos, reforçando aqui o que o Arno está dizendo, né? Além desses cursos que ele citou, temos aí uma vasta gama de informações dentro do nosso serviço de consultoria, temos uma agência de notícias extremamente completa. Então, para quem trabalha com agronegócio, assinar Safras e Mercado hoje vai conseguir aí as melhores informações do agro e vai conseguir aí lidar com os desafios, com o dia a dia que o mercado exige, né, essa exigência cada vez maior de informação de qualidade. Então, esse acho que é o principal recado e vamos aí para uma próxima oportunidade, para um próximo conversa com o analista. Tá certo, Fernando. Um grande abraço e até a próxima.